Vamos à palavra de Deus? Meus queridos, nós temos trabalhado nos cultos da noite o tema Viva a Paz. O Senhor, nosso Deus, Ele nos chama para vivermos a paz. O Senhor Jesus, Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Deus, que excede todo entendimento, inunda o nosso coração, ela nos capacita a atravessarmos as circunstâncias mais difíceis, mais dolorosas, mais turbulentas da nossa jornada de vida, seguros no Senhor e certos de que Ele vai nos levar até o outro lado daquele vale. E como nós estamos nesse mês de maio falando da família, nós já tratamos nos domingos anteriores, paz no casamento, paz na relação entre pais e filhos, entre pais e filhos. Hoje, nós queremos falar sobre paz nos conflitos no lar. E a gente vai visitar aqui alguns textos, e a gente vai verificar, queridos, que ainda que a Bíblia mostre para nós de forma muito clara que Deus ama a família e que a família é projeto de Deus, que deve ser valorizada, preservada, que deve receber da parte de cada um de nós investimento de tempo, de recursos, de esforços, de energia. Nós vemos também que a palavra de Deus, ela não romantiza a família, nem os relacionamentos humanos de qualquer natureza. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12, versículo 8, algo muito interessante. Preste atenção no que o texto diz, Romanos 12, 8. É esse? Perdão, é um pouquinho mais para frente aqui. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. É 18, eu anotei 8, mas é 18. Romanos 12, 18. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. O que aprendemos nessa primeira passagem, já nesse primeiro texto? Nós aprendemos o seguinte: que a paz que nós devemos viver nos nossos relacionamentos, nem sempre ela é algo fácil de ser conquistado e ser vivido. Agora eu quero que você olhe para dentro da sua casa, do seu lar. Como funciona lá na sua família? A paz é o padrão? A paz é a experiência de todo dia na sua casa ou não? Note que o desafio do apóstolo Paulo, no que se refere a todos os nossos relacionamentos, é que nós nos esforcemos e tudo aquilo que estiver à nossa mão para realizar, nós realizaremos a fim de preservar a paz. Preservar a paz em todo e qualquer relacionamento, principalmente, queridos, nos relacionamentos da nossa própria família, da nossa própria casa. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. É muito interessante porque o texto aqui na Almeida Revista Atualizada começa assim, se possível. Parece que o apóstolo Paulo ele já prevê que nem sempre é possível manter a paz nos nossos relacionamentos. E parece que essa realidade, ela toca também as nossas casas. Quantas vezes falta paz no seu lar? Quantas vezes falta paz no seu casamento? Quantas vezes falta paz no seu relacionamento com os seus filhos? Quantas vezes falta paz no relacionamento seu com seus irmãos? Com os parentes da família estendida? Existem, inclusive, alguns vínculos familiares que já viraram mesmo piada. A gente costuma sempre dizer que é impossível a paz entre a sogra e a nora. Será? Será que é? Parece que tem um pingo de verdade essa brincadeira, né? É aquela brincadeira com a pontinha de verdade.
A gente também costuma brincar, aquela brincadeira também com um fundo de verdade, que cunhado não é parente. A gente não diz isso às vezes? Tudo isso pressupõe o quê? Que não há um bom relacionamento, não há facilidade no relacionamento entre alguns vínculos familiares. A Bíblia, queridos, ao mesmo tempo que valoriza a família, ela não romantiza a família. Ela não trata a família como sendo um ambiente absolutamente perfeito e pinta todo o lar como se fosse aquela família do comercial de margarina, como se fosse aquela família do sonho americano. A Bíblia ela mostra que o lar pode ser sim um ambiente de favoritismo, manipulação, omissão, ressentimento, ruptura de relacionamentos, desamor, inveja. É claro que o desejo de Deus para os nossos lares não envolve tudo isso. Pelo contrário, o que Deus planeja para as nossas famílias, para as nossas casas, para os nossos casamentos, para os nossos vínculos familiares, é que a nossa casa, a nossa família seja um lugar de cuidado, aliança, bênção. Mas quando a gente observa, por exemplo, a família de Isaac e Rebeca, o que nós vemos ali? Isaac, patriarca, portador das promessas da aliança de Deus, mas uma família repleta por divisão entre o casal, favoritismo na relação com os filhos e engano, um irmão passando a perna no outro. É muito interessante porque, eu não sei se você tem ainda esse hábito, mas os antigos, eles costumavam ter aquelas orações muito formais e muito bem elaboradas. E é muito comum a gente ouvir desses irmãos antigos começarem as suas orações assim: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tudo 7-1. Não é? Isso prova que Deus é Deus de toda graça, não é? Porque Abraão, bicho miserável, deu a esposa 2 vezes para outro homem. Pai da fé. Isaque gostava de um filho, não do outro. A esposa era inverso. Isaque gostava de Esaú. E por sua vez, a Rebeca, ela gostava de Jacó. Não é assim? Favoritismo. E Jacó? Enganador. Já diz o nome. Ele deu o golpe no irmão. Na cara dura. Roubou aquilo que era do irmão. Surrupiou a bênção que não lhe pertencia. E nós clamamos: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, tenha a mesma misericórdia sobre mim que o Senhor teve de Abraão, Isaque e Jacó. Porque eles eram baita dos pecadores, assim como eu também sou. Preciso da tua graça, preciso do teu perdão. E é só a graça do Senhor, justamente desse Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que olha para as nossas muitas falhas, para as nossas muitas limitações e para as conduções que nós temos para a nossa vida, que muitas vezes são desagradáveis ao Senhor, não estão de acordo com o projeto e o plano do Senhor. É justamente esse Deus que atua com a sua graça sobre as nossas famílias e as nossas casas e nos possibilita a resolução de conflitos. O nosso tema para essa noite é paz nos conflitos do lar. E talvez essa palavra seja justamente a necessidade que você veio hoje apresentar ao Senhor. Talvez na sua casa não haja paz. Talvez no seu lar o que falte é justamente a paz. Até tenha outras coisas, mas paz não tem. Existem lares que têm dinheiro, mas não têm paz. Existem lares que têm bens, mas não têm paz. Existem lares onde há saúde, mas não há paz. Mas isso é terrível, né? Quando falta paz, parece que falta absolutamente tudo.
porque o dono da paz e o doador da paz é o próprio Deus. O lugar onde não há paz é porque Deus também ali não está. Se o nosso lar é um lar de confusão, o que falta no nosso lar é justamente a graça desse Deus maravilhoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que com todas as suas muitas limitações, homens falhos, homens pecadores como eu e você, encontraram o Senhor e encontraram a sua graça e a sua misericórdia. Como buscar a paz de Deus em meio aos conflitos no lar? Leia comigo Gênesis 27, do 5 a 10. Gênesis, capítulo 27, versículos 5 a 10. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me a caça, faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos das cabras, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. O que a gente vê acontecendo aqui? Pode parecer um relato banal, a mãe falando para o filho: vai lá, prepara um alimento, leva para o seu pai e tal, mas na verdade existe todo um ambiente aqui que você já sabe, que eu devo relembrar a você. Jacó, ele era o preferido de Rebeca, enquanto Esaú era o preferido do seu pai Isaque. Essa família, ela já estava quebrada na raiz, porque entre o casal, que é a base da família, a base daquele lar, já não havia concordância, pelo contrário, havia disputa. O pai preferia um filho, a mãe preferia o outro filho, e eles não estavam juntos nessa, eles não estavam concordes nessa. É evidente que se estivessem também estariam errados, porque os pais não devem preferir um filho ao outro. Mas além de haver esse tipo de preferência pecaminosa, havia ainda um grande desacordo entre o casal. Quando há desacordo entre o casal, quando não há alinhamento de propósito, de visão, de prioridades, a família toda sofre. E diante desse desalinhamento, o que ocorre? Esaú, vendo que o seu pai já está caminhando para a morte, vai ao campo com o objetivo de agradar o seu pai, busca uma caça. Seu pai gostava de comer comidas de caça. E ele era um caçador, era um homem do campo, era um homem bravo. E ele vai para o campo para procurar a caça para agradar o seu pai. Enquanto ele está no campo, o que Rebeca faz? Arma o golpe. Jacó, meu filho, chega aqui, é o seguinte: pega aqui do nosso mesmo, um animal, faz aqui um prato bem legal que seu pai gosta, e leva para ele, para que você receba a bênção. A continuidade do texto diz, inclusive, que Jacó se cobre todo de peles de animais, porque Esaú era peludo e o Jacó não era. O Jacó não tinha muito cabelo na pele, então como ele tinha a pele lisa, qual era a estratégia? Se cobre aí de pelos de animais, porque daí quando seu pai te tocar, ele já está cego, ele vai ver, ele vai sentir a pele grossa, os pelos e tal, e ele vai achar que é Esaú. Irmãos, aqui não tem simplesmente a tentativa de agradar o pai, aqui tem a tentativa de passar a perna mesmo. Não tem outro nome. Em busca da bênção, em busca da prioridade da bênção de seu pai, Jacó arma um golpe contra o seu irmão Esaú. Agora eu quero que você entenda que o conflito entre Jacó e Esaú não começa entre eles, mas começa com os seus pais.
A paz no lar ela é ameaçada quando marido e esposa caminham divididos, quando cada um vai para uma direção diferente, quando não há acordo, quando não há unidade, quando não há comunhão. É verdade, queridos? Qualquer conflito no lar, ele pode ser mais facilmente resolvido se o casal estiver alinhado. É muito importante você entender o seguinte: a base da família é o relacionamento conjugal. Eu vou repetir isso porque isso muitas vezes não é compreendido nem pelo povo crente. A base da família é o relacionamento conjugal. Entenda, por favor, isso. O relacionamento com os filhos é uma consequência. A prioridade é o relacionamento conjugal, depois vem o relacionamento com os filhos. Pastor, mas eu não tenho cônjuge, não tenho esposa, não tenho marido, por qualquer motivo. Viuvez, separação, pais e mães que não tiveram o mesmo cônjuge quando tiveram filhos, enfim. Existem outras configurações, nós reconhecemos isso, mas nós também reafirmamos o ideal da Escritura. O ideal da Escritura é: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse é o modelo ideal e esse é o fundamento da família. O que vem a partir daí é fruto dessa base, dessa raiz familiar que está no casal casado. Se você não vive essa realidade, entenda, por favor, que Deus não te rejeita e você também não é menor, mas você naturalmente terá que dar outras soluções para uma ausência muito importante que acontece dentro da sua casa. E como nós falamos na semana passada, essa ausência deve ser suprida dentro da grande família da igreja do Senhor. Se na sua casa te falta o homem do lar, o marido, o esposo, na igreja, isso é suprido com o amor do povo de Deus. Se falta na sua casa a esposa, a mulher do lar, isso é suprido na igreja com o acolhimento dos irmãos e do povo de Deus. Se falta para você um pai ou uma mãe, isso é suprido no amor, na recepção e no cuidado da igreja do Senhor. Contudo, isso não anula o projeto original do Senhor para a família. Homem e mulher devem viver como uma só carne. Isaac e Rebeca viviam como uma só carne? Nesse aspecto, não. Em como lidar com os filhos? Com certeza não. Cada um tinha uma ideia diferente, distinta do outro. Havia conflitos entre eles por causa disso. E o pior, já com Isaac velho, sem condições de sequer reconhecer pela visão que filho era qual, a sua própria mulher arma todo um esquema, um planejamento, um crime premeditado, para que o seu filho preferidinho dê o golpe no seu irmão. Quando marido e esposa deixam de agir como aliados diante de Deus, a paz na casa, no lar, se vai. Quando um pai protege o erro de um filho, quando a mãe ou esposa conduz muitas vezes os negócios da casa numa direção distinta da liderança do seu marido, quando há segredos, quando há aspectos da vida em que o casal priva o seu cônjuge do conhecimento, do acesso, da intervenção, a base da família vai ruindo, vai se desfazendo, ela vai se perdendo. Quando não há alinhamento entre o casal, queridos, a paz na família, ela perde muito, muito e muito. Não há paz duradoura no lar de ninguém, sem que haja alinhamento e paz entre o casal.
Essa semana eu estava lendo um livro, Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, de Ken Sande e Tom Raab, o nome dos dois autores. E eu me deparei, relendo esse livro, com um quadro que eles fazem muito interessante. Eles mostram que quando a paz se quebra na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, nós temos 3 áreas, 3 caminhos, grandes caminhos a seguir. À esquerda, nós temos o terreno escorregadio, as respostas evasivas, a dissimulação do problema e do conflito. À direita, nós temos outro terreno escorregadio, que são as reações combativas, a postura do conflito, aquele que vai para o ataque. A proposta bíblica para a resolução de conflitos no lar é o equilíbrio, é o meio termo. Nem fugir do problema, nem partir para a briga, mas buscar a resolução saudável para o conflito. E é muito interessante as aplicações que eles dão a isso. Muito curioso mesmo. Do lado da evasão, do lado da fuga, do lado da negação do problema, 3 podem ser as atitudes. A gente começa a fugir do conflito pela negação. A gente finge que o conflito não existe. A gente se comporta como se aquilo ali não fosse real, como se fosse qualquer coisa. A gente empurra para debaixo do tapete. Da negação, a coisa vai ficando pior, porque não adianta, quanto mais poeira você empurra para debaixo do tapete, mais sujeira está ali, e aquilo ali, em algum momento, vai se manifestar. Da negação, nós partimos para a fuga. Foge do problema. Como um casal pode apelar para a fuga? Há várias maneiras, e a mais radical delas é o divórcio. Não dá para me entender aqui com o fulano aqui não, tá doido. Chama tranqueira. Não é? Aí o cara olha para a mulher e fala, meu Deus do céu, casei com a Jezabel. Aí o que ele faz? Ele se manda, foge, corre. Eu me lembro de uma vez, no trabalho, eu trabalhava lá no FRJ, e a gente estava almoçando, conversando ali com os colegas, e o meu chefe, na época, ele estava narrando de todo o esforço que ele estava fazendo, juntamente com a sua família, para ir para os Estados Unidos, porque um filho dele que morava lá iria se casar. E aí ele estava narrando aquilo tudo e tal, falando de todos os detalhes da viagem, a gente acompanhando, mas num certo momento ele parou, respirou e falou, mas sabe o que é mais difícil? O mais difícil é fazer tudo isso aí com a minha ex-mulher. Aí a reflexão do ímpio, preste atenção à reflexão do ímpio. Olha que coisa curiosa. Ele disse assim, a única coisa que é para sempre é ex-mulher. Você ouviu o que o cara falou? Eu vou repetir. Essa é a reflexão do ímpio. A única coisa que é para sempre é ex-mulher. Cara, eu ouvi aquilo ali e eu cocei a cabeça e eu fiquei pensando assim, mas o plano de Deus é que a única coisa que fosse até que a morte separe, fosse a união com a primeira e única mulher. O que ele quis dizer com aquilo? Que a fuga dele do primeiro relacionamento não adiantou de nada. A fuga não resolve o problema. É claro, queridos, que aqui a gente não vai desprezar a possibilidade de relacionamentos abusivos, violentos, que são de fato ameaça para a vida e para a integridade física de alguém. A gente não está desprezando essa possibilidade. Mas a realidade é que mesmo que a fuga seja por um bom motivo, ela não resolve totalmente o problema. Agora, existe a fuga ainda mais extrema. Entre as respostas evasivas, a pior resposta de todas
é o suicídio. Por que as pessoas tiram a própria vida? Porque enfrentam problemas tão profundos, tão terríveis, tão cruéis para ele atravessar, que ele foge daquele problema, ao ponto de tirar a própria vida. Veja como lidar com conflitos da vida é algo muito sério. E me parece que a maior parte desses conflitos acontecem dentro do ambiente da nossa família. E há sim pessoas que chegam ao ponto de tirar a própria vida na tentativa de escapar, de fugir de problemas terríveis que estão presentes dentro do seu próprio lar. Só que existe outro extremo, o extremo das reações combativas. Como são essas reações combativas? O ataque, aquela palavra feroz, aquela palavra violenta, aquela fala destruidora, que dependendo da realidade, pode também tomar contornos físicos, de agressão física. Daí, a coisa avança. Para onde? Para o litígio. Para a disputa. Muitas vezes no âmbito judicial. E é muito doído quando uma família está presente diante do juiz. Não é verdade? Se você já viu essa circunstância, já ouviu sobre isso, é algo que traz muita dor, muito sofrimento. Agora, existe a ação combativa ainda mais extrema. Qual é? O assassinato. E a gente não vê isso o tempo todo. Ligue a sua televisão, feminicídio. Todo dia, toda edição de jornal na televisão tem um caso de feminicídio. E o que caracteriza essencialmente esse ato? Alguém do círculo daquela mulher, que por conta de alguma questão ali relacional, decide tirar a vida daquela mulher. Essa é a história que a gente ouve todo dia. É o ex-marido, é o ex-namorado, é o pretendente, é o marido atual. A gente não vê isso? Várias e várias vezes. Algo terrível. Tentativa de resolver o problema. Meu problema é você, então acabo com você. É algo extremo, é algo terrível, é algo cruel, triste, mas que lamentavelmente nós vemos o tempo todo. Qual é o terreno seguro? Que não vai nem para o extremo da fuga, nem para o extremo do ataque. São as respostas bíblicas, a resposta do pacificador. Se for algo banal, ignorar. Mas é ignorar mesmo, tá? Não é anotar no livrinho preto, não. Tem gente que tem um livrinho de ocorrência. E anota. Munição. Ah, é? Você fez isso comigo? Agora eu vou ficar quietinho. Mas na minha primeira oportunidade, você vai ver só. Eu vou desenterrar o meu livrinho e eu vou jogar tudo na sua cara. Isso não é ignorar. Isso não é ignorar. Ignorar é cumprir a ordem da Escritura que diz que o perfeito amor encobre multidão de pecados. Encobre multidão de pecados. Existem muitas falhas, muitos erros que acontecem nos nossos relacionamentos, que são coisas banais, que não devem ser levantadas, que devem ser simplesmente cobertas. Mas existem outras coisas que precisam ser sim tratadas pelo diálogo, pela conversa, pela confrontação pessoal. Quando a confrontação pessoal ela não é possível, ou ela não alcança a resolução do conflito, nós vamos então para a negociação. Não é isso que a Bíblia diz? O Senhor Jesus nos ensina, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti ele só, diálogo. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, diálogo resolveu. Se ele não te ouvir,
leva contigo 2 ou 3 testemunhas, para que pela palavra das testemunhas, toda palavra se confirme, todo testemunho se confirme. O Senhor Jesus nos ensina ali em Mateus 18, que depois do diálogo não resolvendo, nós vamos para a negociação, para a mediação. Essa mediação muitas vezes exige o aconselhamento. Às vezes não basta você só levar uma outra pessoa, é preciso pedir mesmo ajuda ao líder da igreja, a alguém que tem a capacidade de te aconselhar biblicamente naquela condição. A partir de então, aquilo se torna uma mediação, um terceiro toma a decisão no lugar daqueles que estão em conflito, mas se isso não for ainda viável para a resolução, o ponto final para o crente é a disciplina da igreja. E veja que esse é o ponto final. Respostas bíblicas para os conflitos no lar. Isso vale para os casamentos, mas vale também para as outras relações familiares, pais e filhos, irmãos e todas as demais. Vamos olhar aqui o que aconteceu no exemplo que lemos, de Isaac e Rebeca, também Esaú e Jacó, não é? O texto prossegue no versículo 18 e 19 de Gênesis 27, nós vemos que Jacó efetivamente engana Isaac, engana o seu pai. Ele diz: eu sou Esaú, teu primogênito, versículo 19, tenho feito como me disseste, levanta-te agora, senta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. 7:1. Mentiu na cara de pau para o seu próprio pai, atrás da bênção. Quando você avança nesse exemplo de Esaú e Jacó, e lê o versículo 41, você vê como essa malandragem de Jacó termina no relacionamento entre esses irmãos. E Esaú aborreceu a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai e matarei a Jacó, meu irmão. Olha só. É isso que o meu irmão fez contra mim? Eu só não mato ele agora porque meu pai está vivo. Mas quando meu pai morrer, você pode ter certeza, vai acordar com a boca cheia de formiga. Jurado de morte. Você está rindo? Mas é isso que aconteceu. Graças a Deus a história vai terminar melhor. Mas pare aí. Quais foram as saídas que as partes tentaram para esse conflito? O conflito foi gerado pelo pecado de Jacó, não resta a menor dúvida. Mas a tentativa de resolução de Esaú qual foi? Vou matar. Não tem jeito. Assassinato. A saída de Jacó qual foi? O que ele fez? Você lembra da história? Ele se mandou. A mamãezinha dele, mais uma vez, chegou e falou: meu filho, o negócio é o seguinte, se tu ficar aqui vai dar ruim. Vai embora. Vai lá para a casa do teu tio Labão. E ele foi, não é? Ele se mandou. Por quê? Porque o Esaú estava só esperando. Meu pai morreu num dia, matei o meu irmão no outro. Essa era a ideia. Sabe, meus irmãos, essa é uma história que nós conhecemos. Alguns aqui conhecem desde criança bem pequena. Mas às vezes a gente não aborda o texto bíblico com a seriedade que a gente deveria abordar. Porque o fato é que muitas e muitas vezes nós nutrimos no nosso coração exatamente as mesmas atitudes, seja de Jacó, seja de Esaú, seja de Rebeca, seja de Isaac.
Essas pessoas eram pessoas, homens, seres humanos iguais a nós. E essas histórias são expressão sincera e verdadeira dos mesmos processos mentais e espirituais que acontecem na nossa própria vida. Quantas e quantas vezes você disse para si mesmo, eu vou matar? Ah, mas eu não matei. Você não matou porque você estava com medo de ser preso. Só isso. É ou não é? Alguns, inclusive, deixam sair do coração, da mente e vomitam pela boca. Eu vou matar. É assim que eu resolvo. Meu negócio é o ataque. Eu não fico para baixo. Eu não perco para ninguém. Eu tenho que ganhar esse negócio. Está tendo um conflito? Eu serei o vitorioso. Ponto, acabou. Esaú. Quando meu pai morrer, meu irmão vai morrer também. Eu vou matá-lo. Às vezes, queridos, nós não fazemos coisas muito extremas simplesmente pelo medo das consequências, mas nós fazemos outras coisas que são igualmente destrutivas para a nossa casa. Nós sofremos o dano e falamos assim, ah é? Então agora eu vou me vingar, eu estou no direito aqui, ó. Eu fui ofendido aqui, posso ofender lá. Não. Quantas e quantas vezes nós não escolhemos tomar atitudes que vão prejudicar profundamente o futuro da nossa casa, seja no âmbito que for, porque simplesmente nós nos colocamos numa posição de estar nos direitos de nos vingar, ou de retribuir algum mal que nós um dia sofremos. Queria com você acompanhar ainda mais um exemplo. Segundo Samuel 13, 21 e 22, a gente lê o seguinte, eu vou ler e você vai lembrar da história. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal, nem bem, porque Absalão odiava a Amnon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. A casa de Davi tinha virado uma bagunça depois do seu pecado. Ele escolheu o pecado, você vai lembrar disso. Davi, certa tarde, levantou da sua cama, preguiça. E andando pelo jardim, viu uma mulher, cobiça. E tendo visto aquela mulher, mandou chamar a mulher. E se deitou com ela, adultério consumado. Despediu a mulher, ela foi embora. Passado algum tempo, o que acontece? A mulher manda a notícia para Davi. Estou grávida. E agora o que fazer? Não é? O que fazer? Deixa que eu vou resolver. Qual é a resolução de Davi? Vou chamar o seu marido da guerra, guerreiro, na linha de frente, Urias, um dos valentes de Davi, um dos homens de confiança do próprio Davi. Davi, então, manipula o seu comandante militar, usa a máquina pública em seu interesse estritamente particular, manda chamar lá Urias da frente de batalha, manda o cara encher a cara, não é? Dá vinho para ele, direto, o cara fica tonto. Agora que ele está tonto, ele vai para casa, está um tempão sem ver a esposa, ele vai resolver o meu problema. Vou camuflar todo esse esquema meu aqui. Essa era a ideia do Davi. Conseguiu? Não. Por quê? Porque o Urias era tão leal a Davi, que mesmo bêbado não vai para casa, ele dorme no chão, na frente do palácio, ele faz questão de não ir até a sua casa em lealdade ao seu rei e à arca do Senhor que estava no campo de batalha. Davi fala, deu ruim meu plano, e agora? O que eu vou fazer? Chama Urias de novo. Urias, é o seguinte,
toma aqui uma carta. Você vai mandar a carta para o general. E você vai falar para ele que essa carta aqui é secreta, é só para ele, não é para mais ninguém ler. Selou, deu na mão do Urias. Sabe o que estava escrito na carta? Você vai pegar Urias, vai colocar ele na pior frente de batalha, onde a guerra estiver fervendo, onde o negócio estiver complicado, e quando o negócio ficar muito pesado mesmo, todo mundo vai embora e só ele fica lá para morrer. Pense num negócio louco, gente. Olha onde vai a perversidade do coração humano, né? E foi isso que aconteceu. Urias entregou a carta para Joabe, Joabe leu, mandou ele para a frente de batalha, todo mundo abandonou Urias lá e ele foi morto, conforme Davi havia previsto e determinado. O que acontece com Davi? O que acontece? Quem sabe? O tempo vai passando e ele dá uma de maluco. Porque a gente fica nessa também, a gente gosta de dar uma de maluco, de fingir que nada aconteceu, de fingir que não tem pecado na nossa vida, de fingir que não tem problema nas nossas ações. E Davi foi dando uma de doido. E a Batseba, que era o nome da mulher com quem ele tinha adulterado, a esposa de Urias, barrigão crescendo. O menino vai nascer. Até que vem um profeta chamado Natã. E o profeta conta uma historinha para Davi. Fala, Davi, olha só, vou te contar uma história e você avalia aí quem está certo e quem está errado. O camarada, ele tinha um grande rebanho, ele era muito rico, homem de posses. Ele tinha um vizinho que só tinha uma cabrinha lá, um cabritinho lá. Só uma, a única. E aí chega o visitante na casa desse homem rico. Chega a visita, e ele quer homenagear a visita. E ele poderia tomar qualquer um dos seus... ali do seu gado, qualquer espécie do seu gado, mas não, ele vai lá e pega a cabritinha do outro cara lá. E aí homenageia o seu visitante. Me diga, Davi, me diga, o que deve ser feito com esse homem? Ele deve restituir 4 vezes mais e ele deve ser morto, diz Davi. Qual a resposta de Natã, Davi? Tu és o homem. Tu és o homem. A boa notícia é que a partir dessa confrontação de Natã, Davi se arrepende amargamente, chora na presença do Senhor, clama pelo perdão do Senhor, e o Senhor o perdoa, porque não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Qualquer coração quebrantado, o Senhor vai aceitar. Só que as consequências vão permanecer. O fato de Deus nos purificar e nos tornar brancos como a neve, espiritualmente puros, perfeitos, pelo seu perdão, não anula as consequências que sobrevirão sobre nós. Quer ver uma consequência? É essa aqui. Aqui no capítulo 13, se você ler o texto anterior, você vai ver o seguinte. Davi, ele tinha várias esposas. E tinha filhos com as suas diversas esposas. Aminon era um desses filhos. E Absalão também era filho de Davi, só que de mães diferentes. Absalão tinha uma irmã, também filha de Davi, e filha da mesma mãe de Absalão. O nome dessa irmã, dessa menina, era Tamar. Aminon forçou Tamar, ou, em linguagem mais direta, ele a violentou. Ele violentou a Tamar. Depois que ele fez isso, ele se afeiçoou dela e queria se casar com ela. Mas Absalão ficou louco da vida. O texto diz que Davi também ficou profundamente irado. Mas Davi manifestou essa ira. Olha o verso 21. Muito se acendeu em ira. Absalão, porém, não falou com Aminon nem mal nem bem. Ele nutriu ódio no seu coração, não falou nada, ficou quietinho, mas com ódio mortal, um ódio mortal, contra o seu irmão.
Aí você avança para o verso 28, você lê o seguinte, segundo Samuel 13. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, eu vos disser, feri Aminon, então o matareis. Não temais, porventura não vou-lo mandei eu, esforçai-vos e sede valentes. Absalão dando ordem aos matadores de aluguel, né? Sua tropa ali que ele providenciou para passar o seu irmão, né? 29. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montou cada um no seu mulo e fugiram. Absalão matou mesmo o seu irmão Aminon. Pastor, mas está certo, é isso mesmo, estuprador tem que morrer. A gente pensa, né? Qual é o nosso uso da justiça? Só que veja que tudo isso acontece dentro de uma família. Veja que tudo isso acontece dentro de um ambiente de muita dor, de relacionamentos rompidos, de guerra dentro do lar. Vai lendo mais um pouquinho, você vai ver que Absalão, inclusive, dá o golpe de estado no seu pai. Depõe o seu pai do trono de Israel. Se deita com as suas mulheres à luz do dia no terraço do templo de Jerusalém, para afrontar o seu pai. Tudo isso resultado de escolhas terríveis e de conflitos não resolvidos. Qual foi o tipo de tentativa de resolução de Davi? Gritou, até atacou, mas não tentou nenhuma das respostas bíblicas à resolução dos conflitos. Em momento algum, Davi chama Aminon para conversar. Em momento algum, Davi tenta aplicar a ele a lei. Talvez pensando o seguinte, preste atenção, pai. Preste atenção, mãe. Talvez Davi tenha pensado nesse momento o seguinte: eu infligi a lei, eu adulterei, eu matei, segundo a lei eu devo morrer, apedrejado. O Senhor foi misericordioso comigo, e eu continuo vivo e reinando. Que moral eu tenho para chamar Aminon e puxar a orelha e corrigir e aplicar a lei? Você já se sentiu assim? Talvez o teu filho ou a tua filha tenham tentado te lembrar de algo que teoricamente tirou a sua moral para você corrigi-los. E aí sabe o que vai acontecendo? Entra ano, sai ano, o filho não é corrigido. Entra ano, sai ano, o filho vai se rebelando. Entra ano e sai ano, e o problema vai só aumentando. Quando a gente vai para o terreno escorregadio da fuga ou do ataque, o que a gente tem é precipício, é queda, é morte. De outro lado, Absalão fala: eu vou resolver esse negócio, meu pai não resolve, eu vou. Fica quieto, nutre no seu coração ódio mortal, um ressentimento impossível de ser aplacado, e na oportunidade que tem, manda os seus meninos, os seus empregados, e mata o seu irmão. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra o cenário claro das famílias em conflito. E quando a gente lê essas histórias, e a gente poderia visitar várias outras histórias, a gente precisa necessariamente lembrar, meus irmãos, que tudo isso pode visitar também a nossa casa, se é que já não visita. Aqui nesse lugar, nessa noite, quantos casamentos estão quebrados? Quanta desconexão entre marido e mulher? Quanta falta de confiança?
quanta falta de propósito em comum, agora, aqui. Quantos conflitos entre pais e filhos não resolvidos. Quantas vezes a gente vive nesse cenário, não, eu não posso falar nada, porque não resolveu o seu pecado, e agora não se sente em condição de resolver o pecado do filho, ou de ajudar o Senhor a tratar o pecado dos seus filhos. O que fazer? Silêncio sem perdão não é paz, queridos, é só conflito esperando ocasião. O tempo não vai resolver. Às vezes a gente fica achando que o tempo vai resolver, né? Vamos deixar para lá, vamos deixar para amanhã, vamos ver o que vai acontecer na semana que vem. Só vai piorar, só vai ficar mais difícil. A resposta é a redenção que há em Cristo Jesus. Você já parou para pensar o que é o Evangelho? A gente tem várias formas de descrever o Evangelho, não é? O Evangelho é mensagem de perdão. E sem dúvida o perdão ajuda profundamente a sanar e solucionar os conflitos dos nossos lares. O Evangelho é mensagem de amor. E não resta dúvida que a gente precisa muito de amor para evitar e para vencer as lutas das nossas famílias. Mas eu gostaria de lembrar a você que o Evangelho é mensagem de reconciliação. E por que nós precisamos tanto de reconciliação? Por que nós precisamos de reatar relacionamentos? E o primeiro e mais importante deles é o nosso relacionamento com Deus. Porque o pecado é justamente a realidade na nossa vida e no nosso coração que nos afasta de Deus. Todos pecaram. E destituídos. O que significa destituído? Separados, distantes, alienados estão da glória de Deus. O Deus de toda glória e de toda graça, Ele não tem comunhão, Ele não tem relacionamento, Ele não está em paz com os pecadores. Não porque Ele não ame, não porque Ele não queira, não porque Ele não busque pecadores, mas porque nós, do nosso pecado, escolhemos nos rebelar contra Deus e voltar as nossas costas contra Ele. E o resultado disso é ruptura de relacionamento. A boa notícia para a minha vida, para a sua vida e para as nossas famílias é que o Evangelho veio para reconectar, para reaproximar, para trazer mudança de relacionamento. Quando nós vemos, por exemplo, o que o apóstolo João fala na sua primeira carta, no capítulo 2, é algo verdadeiramente incrível. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esse é o Evangelho. Pelo sangue de Jesus e pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, a justa ira de Deus que estava sobre nós é arrancada. Propiciação. Deus não estava propício a nós, agora Ele está. Porque a ira que era nossa, Ele lançou sobre Jesus. E se Ele fez isso para nos reconectar com Ele, quem somos nós para reter o amor, a misericórdia ou o perdão, a seja lá quem for, a começar dos da nossa casa? Onde a resolução de conflitos começa? Na reconciliação. A reconciliação é uma ação intencional que eu e você decidimos tomar na direção do outro, a fim de reconstruir relacionamentos que se perderam, à semelhança do que Cristo fez por nós. Nós também devemos fazer isso uns para com os outros. Isso muda totalmente o nosso comportamento. Veja que o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios,
Efésios capítulo 4 nos ensina algo maravilhoso. Versículo 32. Não, vamos no 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus com aroma suave. Só há perdão onde há perda. Entenda isso, por favor. Não haverá reconciliação de relacionamento se não houver perdão, e só há perdão onde há perda. Para você perdoar, você perde. Para você pedir perdão, você perde. Pastor, então não vou perder não, meu negócio é ganhar. É? Então você está deliberadamente não cumprindo o 5:1. Olha o que o 5:1 diz. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que Deus fez? Qual foi a atitude? Ele decidiu perder. Abrir mão do direito. Se entregar. Dar o seu filho para morrer. Se Deus que é Deus fez isso, quem sou eu para reter qualquer coisa em prol de me reconciliar com o meu irmão? Em prol de reatar as pontes, de refazer as pontes na minha casa, de reconstruir relacionamentos na minha família. Não é vontade de Deus para nenhuma casa, para nenhuma família aqui, a ruptura, o desamor, a falta de perdão, o conflito, a falta de paz. A paz nos conflitos do nosso lar só pode ser alcançada mediante a vida no Evangelho, que cada um de nós decide viver para reconstruir relacionamentos. O Evangelho é a mensagem da reconciliação. Nós aprendemos no exemplo de Isaac e Rebeca que há perigo na divisão no casamento. É esse o cenário da sua casa? Nós aprendemos em Jacó o perigo da mentira. Aprendemos em Davi o perigo da omissão. Aprendemos em Esaú e Absalão o perigo do ressentimento. Mas em Cristo nós vemos o fundamento da verdadeira paz. Porque Jesus, ele não fez paz ignorando o pecado, mas recebendo sobre si todo o dano do pecado. Ele fez paz tratando o pecado na cruz do Calvário. Não encobriu nossa culpa com aparência religiosa. E infelizmente, queridos, há muitas famílias evangélicas cristãs que fazem isso. Se revestem de uma capa de religião para mostrar para os outros que são aquilo que de fato não são. Para transmitir uma imagem falsa da sua casa e da sua família. Que o Senhor nos livre da hipocrisia. Jesus não cobriu a culpa com aparência de religião. Pelo contrário, ele acusou os religiosos de sepulcros caiados, por fora bem pintadinho, por dentro carne podre. Jesus, ele carregou nossa culpa, satisfez a justiça de Deus e abriu o caminho para o ministério da reconciliação. Ele realizou esse ministério, ele realizou a reconciliação e ele nos chamou para sermos ministros da reconciliação. Você trabalha intencionalmente para produzir paz na sua casa? Com base no Evangelho, não fingindo que não tem problema, mas tratando biblicamente os problemas que aparecem? Meus irmãos, minhas irmãs, onde há divisão, busquemos a unidade diante de Deus. Onde há mentira, confessemos a verdade. Onde há pecado, tratemos com seriedade esse pecado. Onde há omissão, assuma a responsabilidade. Onde há ressentimento, leve o coração ao Senhor. Onde for possível, busque reconciliação. E no que depender de você, viva em paz com todos os homens, a começar da sua família.